Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Está no ar mais um vídeo aqui no nosso canal Bolsa em Ação e bora lá para essa semana, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu estou fazendo uma semana focada nas grandes estratégias dos maiores investidores aí do mundo, tá? Nos últimos anos aí. Ontem começamos, né, por dois dos maiores investidores que já tivemos aí na Bolsa de Valores, que é o Warren Buffett e o Benjamin Graham. Já mostrei no vídeo de ontem a fórmula, né, que fizeram eles multiplicar em diversas vezes o capital deles. Vocês podem acompanhar, ó, assistindo aqui, ó, beleza? Tá passando aqui no card o vídeo de ontem. E hoje vamos mudar um pouquinho de estratégia. Vamos falar aqui do Deep Value Invest. Como é que funciona essa estratégia? São os filtros que estão por detrás dessa estratégia, beleza? Então, vamos lá. Estou compartilhando aqui com vocês a minha tela, um dos meus sites favoritos aqui, o Status Invest. Gosto muito desse site, então bora lá. Ações, busca avançada. Vamos ver basicamente quais os filtros que nós vamos aqui usar para poder escolher as melhores ações. Basicamente essa Deep Value Invest, como o próprio nome já diz, né? Deep seria profundo, né? E Value Invest seria investimento em valor. Então é investimento em valor profundo, né? Por que profundo? Porque são ações extremamente descontadas. Você já conhece um pouquinho, né, do mercado financeiro. É claro que para termos mais retorno, vamos necessariamente ter que correr mais risco, né? Nem sempre isso é uma verdade, é claro. Às vezes tem algumas barganhas mesmo na bolsa que não necessariamente vamos ter que correr tantos riscos assim. É apenas um desconto, uma histeria do mercado, tá? Mas isso são exceções. Em vias de regra, se você quer ter mais retorno, você vai ter que correr mais risco, beleza? Então, Deep Value Invest, a gente vai comprar ações mais descontadas, né, que estão sofrendo muito na Bolsa de Valores. Isso pode ser por alguma histeria do mercado, pode ser um dos motivos. Segundo motivo, pode ser uma crise, né, específica no setor daquela empresa. Terceiro motivo, pode ser uma crise na empresa, necessariamente. Pode ser alguma fraude nos balanços, pode ser alguma perca de receita, né? Deixou de vender porque os seus produtos ficaram obsoletos, por exemplo, né? Perdeu de inovação e tecnologia, pode ser um dos motivos também. E aí você compra apostando no turnaround, né? Numa reviravolta dessa empresa, beleza? Mostrei aqui mais ou menos alguns dos motivos que podem estar fazendo uma empresa ser negociada com desconto, tá? Então vamos lá, aqui na tela do Status Invest nós vamos fazer aqui alguns filtros, tá? O primeiro filtro que nós vamos fazer é da margem EBIT, tá? Vamos colocar aqui uma margem EBIT de no mínimo 0,01. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nós estamos querendo filtrar empresas que, no mínimo, tenham lucro operacional. O EBIT é uma sigla em inglês, é um acrônimo, né, em inglês, para Earnings Before Interest and Taxes. Vocês estão vendo aqui passando a legenda aqui embaixo. Lucros antes de impostos e taxas, tá? Em outras palavras, né, resumindo, é lucro operacional, é o lucro que é a operação, o negócio daquela empresa conseguiu trazer de fluxo de caixa, de dinheiro entrando para a companhia. Então a gente não quer empresas com lucro operacional negativo, né? Então esse é o primeiro filtro que nós vamos colocar aqui. Bom, o segundo filtro que nós vamos utilizar é a liquidez, né? Vamos colocar aqui uma liquidez média diária de pelo menos R$200 mil por dia em negociações, para a gente excluir aquelas empresas que têm pouca liquidação, né, pouca negociação na Bolsa de Valores, né, baixa liquidez. Basicamente é isso, tá? É só isso. A gente quer empresa com lucros operacional e uma boa liquidez na Bolsa de Valores. Vamos filtrar aqui. O Status Invest trouxe aqui uma tabelinha com várias empresas que se enquadraram aqui nesses filtros que a gente colocou. Vamos baixar aqui essa tabela no formato de planilha, clicando aqui, ó, download, e vamos aqui abrir essa planilha, tá? Bom, agora que nós estamos aqui dentro da planilha, com todas aquelas ações que se enquadraram naquele filtro, basicamente vamos selecionar aqui, ó, todas as colunas, vamos pegar aqui do final, ó, expandir aqui até o final, vamos arrastar aqui, ó, vamos selecionar todas as colunas, tá? Essas aqui são as colunas aqui da nossa planilha. Vamos clicar aqui em classificar e filtrar, filtro, beleza? Para que a gente fez isso? Porque nós vamos escolher aqui apenas um único critério, tá? Para a gente poder selecionar as ações mais baratas, segundo essa metodologia Deep Value Invest, que é o EV sobre o EBIT. Basicamente, o que é esse tal EV/EBIT? Por que ele é tão importante e por que é por ele que nós vamos nos embasar? Então vamos lá. Existem algumas formas a gente metrificar se uma empresa está ou não barata, né? A fórmula, eu acho que mais padrão que vem na cabeça de você, se você estiver começando a investir agora, é o PL, que é o preço sobre o lucro, né? Mas por que nós não vamos utilizar essa metodologia, né? Esse indicador fundamentalista?
Porque o PL ele é medido com base no lucro líquido de uma companhia. E o lucro líquido ele pode ser impactado ou distorcido por manobras contábeis que uma empresa pode fazer na última linha da sua DRE, que é a demonstração de resultados do exercício. A empresa pode fazer algumas artimanhas e melhorar, inflar um pouquinho a mais esse lucro líquido, tá? E o ao contrário também é verdadeiro, né? A empresa também pode sofrer um pouquinho mais do que o normal por conta de alguns impactos no lucro líquido, tá? Já o EBIT, tá? Ele não tem nenhum tipo de distorção. O EBIT, de fato, é o lucro operacional. É o que, de fato, a empresa conseguiu gerar de dinheiro para dentro do fluxo de caixa da companhia, tá? Então, esse é o primeiro disclaimer. Não vamos usar o PL, vamos usar aqui o EBIT. Tá, mas o que é o EV? O EV é uma sigla, né? Outro acrônimo para Enterprise Value. Traduzindo para o português, é o valor da empresa, o valor da firma mesmo. E o que é esse tal valor de firma ou valor da empresa? O valor da firma nada mais é do que o valor de mercado dessa empresa. E o que é o valor de mercado, né? É o preço de uma ação dessa empresa na Bolsa de Valores multiplicado pelo número total de papéis que essa empresa emitiu na Bolsa de Valores, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? A empresa custa R$1 na Bolsa de Valores e um total de 1 milhão de ações emitidas. Bom, é só você pegar R$1, multiplicar por 1 milhão, vai dar o valor de mercado da empresa, que é R$1 milhão, tá? Esse aqui é um exemplo bem básico, só para você entender o racional. Então, pois bem, esse é o valor de mercado da empresa, R$1 milhão. Mas o Enterprise Value, que é o valor da firma, é esse valor de mercado que a gente acabou de descobrir, somado com a sua dívida líquida. E o que é a dívida líquida? É o caixa e equivalentes de caixa que essa empresa tem, subtraído pela sua dívida bruta, que é a dívida total da empresa, né? Então, por exemplo, essa empresa tem R$50 mil no seu caixa, tá? Mas ela tem uma dívida bruta, né? Que é uma dívida total de 100 mil. Se você subtrai 100 mil, que é a sua dívida total, menos o caixa que você tem, né? Suponhamos, né, que você usaria todo o seu caixa para pagar essa dívida. Você ainda teria uma dívida de R$50 mil. Então, essa dívida, né, que é a sua dívida líquida agora, ela é somada ao seu valor de mercado. Então, nesse exemplo fictício que eu dei aqui, essa empresa deveria valer R$1,050 mil. Beleza? Então, isso aqui que é o Enterprise Value, é o valor total da empresa. E o EV sobre o EBIT, que é o indicador que nós vamos utilizar aqui, basicamente ele pega todo esse valor da empresa, né, todo esse Enterprise Value e divide pelo lucro operacional da empresa. Em resumo, no frigir dos ovos, o que a gente está querendo descobrir quando a gente olha para esse indicador? Basicamente, ele vai mostrar para a gente em quantos resultados operacionais dessa empresa que daria para recomprar toda essa companhia, né? Quanto mais barato tiver esse EV sobre o EBIT, quer dizer que maior é o lucro dessa empresa em comparação com o seu valor total, com o seu tamanho total. Ou seja, essa empresa está com desconto, porque ela tem um valor, né, um tamanho total de mercado muito menor do que a sua capacidade de lucro operacional. Beleza? Então esse é o indicador mais assertivo do que o PL. Não quer dizer que o PL é ruim. Não, o PL tem sim as suas partes boas, dá para fazer bastante análise bacana com o PL, mas na minha visão o EV sobre o EBIT ele é mais assertivo, beleza? Então, já feito esse disclaimer, né? Coloquei todo mundo aqui no mesmo grau de conhecimento, bora lá. Vamos fazer aqui o nosso filtro, vamos aqui no EV sobre o EBIT e vamos ordenar do menor para o maior. E agora que a gente ordenou aqui, a gente vai ter que fazer alguma limpeza, né? Vamos ter que fazer aqui algumas melhorias nessa planilha, tá? Então vamos lá, a primeira melhoria que nós vamos fazer é eliminar todas as empresas que têm EV sobre o EBIT negativo. Por alguns motivos, né, do modelo de negócio de algumas empresas, elas têm mais caixa, tá, do que valor de mercado, tá? Por exemplo, a Sul América, né, como ela é uma seguradora, todo o prêmio, né, que ela tem, que ela ganha, que ela recebe dos seus clientes, né, todo o prêmio pelo seguro, e já aplica esse montante nas aplicações financeiras, e isso entra no caixa da empresa. Então incha muito o caixa da companhia, ela fica com mais caixa do que o valor de mercado. Então, por esse motivo, vamos excluir, tá, essas empresas aqui, ó. Vamos excluir aqui, ó, quatro empresas que estão com EV sobre o EBIT negativo, tá? Vamos tirar aqui essas 4 e basicamente sobrou aqui essas 20 ações aqui. Mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma nova limpeza, uma nova filtragem, porque vamos eliminar as empresas duplicadas, ó. A Goal 4 vamos eliminar, nós já temos a Goal 3 aqui. Vamos eliminar essa outra empresa que eu não conheço, né? Lembra que eu falei que são empresas bastante impopulares, que estão com problema, né? Normalmente o mercado está negociando essas empresas com muito desconto do que o normal. Então, normalmente são empresas aqui pouco conhecidas que vão aparecer nesse tipo de ranking, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma empresa duplicada aqui.
tem a GG, ó. Tem a Gerdau, né? Porque aqui é a empresa Gerdau mesmo. Aqui é a holding, né? Que controla a parte de metalurgia da Gerdau. Fica do seu critério se você vai querer investir ou não nas duas empresas. Na minha visão, não faz sentido você ter os dois tipos de Gerdau na sua carteira, né? Tanto a empresa Gerdau como a parte de metalúrgica, que é a holding, né? Então eu vou tirar aqui a GGBR3, tá? Mas fica o seu critério caso você queira investir nessa empresa. Tirar aqui a Alupar também, já temos a Alup 11. Vamos tirar aqui a Loop 4 também. Vamos ficar apenas com um único ticker de cada empresa. Não precisa de duplicar os tickers. Não faz sentido você investir na Loop 11, 4 e 3, né? No final das contas, você está exposto na mesma empresa, que é a Alupar, né? Então não faz sentido, por isso que a gente tira aqui as duplicadas. Deixa eu fazer mais uma revisão aqui, ver se tem alguma empresa repetida ou não. Às vezes tem uns códigos que é muito parecido, a gente acaba se confundindo, né? Então, tô olhando bem aqui, aparentemente não tem. Então, eu vou tirar aqui a Porto Seguro, mas lembrando que ela é sim uma empresa boa, bem gerida, tem bons números, mas se a gente for seguir a risca, né, essa estratégia nós teríamos que tirar aqui a Porto Seguro, também fica ao seu critério. Quando você for fazer a sua lista, você pode ou não remover essa empresa, tá? Então, olhei aqui, ó, não tem nada mais duplicado, então vamos selecionar aqui as 20, e aqui está as 20 ações mais baratas, né? Na nossa bolsa de valores hoje, segundo o método de Deep Value Invest, tá? Então, relembrando, a gente pegou todas as empresas com lucro operacional, esse foi o primeiro filtro. Segundo filtro, tiramos todas as empresas que têm baixa liquidez, então colocamos uma régua de no mínimo R$200 mil em negociações por dia na bolsa de valores. E terceiro e último filtro, ordenamos aqui do menor para o maior em relação ao EV sobre o EBIT. E aí tivemos que fazer alguma limpeza aqui na nossa planilha por questões de duplicidade, só para a gente não ficar investindo em várias ações apenas com código diferente, não faz sentido isso. Aí fica aqui dois disclaimers, né? O primeiro disclaimer que eu tenho a fazer para vocês é: não invistam cegamente nessas 20 companhias, né? Esse vídeo aqui não é recomendação de compra ou venda de nenhum tipo de ativo na bolsa de valores. Tá, mas o que é esse vídeo então, Fernando? É um vídeo informativo / educacional para mostrar para vocês como que grandes investidores, né, ou grandes casas de análise filtram, né, com base em alguns critérios, tá, as ações mais baratas com mais oportunidades. Dá para fazer outros tipos de filtro. Quais são as empresas mais lucrativas, quais são as empresas que têm o maior retorno, né? E entre outros tipos de filtros, né? Tudo depende da sua estratégia. Então você tem que ter uma estratégia clara e bem definida para você poder saber o que é que você quer buscar e encontrar na bolsa de valores. Então, isso aqui não é uma recomendação, é só um vídeo informativo e educativo. E o segundo disclaimer que eu tenho que fazer aqui para vocês são: às vezes, algumas empresas estarão em recuperação judicial e vão cair aqui nesse filtro. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar as 20 ações, entrar no site de RI, que é Relação com os Investidores dessas empresas, tá? Uma por uma. Vai dar um pouquinho de trabalho? Vai. Mas é pro seu bem, pro bem do seu dinheiro, né? Do seu tão suado dinheiro. Você vai entrar lá no site dessas companhias e ver se elas estão ou não em recuperação judicial, né? Eu, particularmente falando, de forma alguma investiria numa empresa em recuperação judicial. É extremamente difícil que uma empresa consiga dar a reviravolta por cima, né, e sair de recuperação judicial. Principalmente no Brasil, né? O nosso histórico aqui é de mais ou menos, acho que 90% das empresas quebram em recuperação judicial. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes algumas empresas em recuperação judicial vão aparecer aqui nesse ranking e você não vai saber disso e vai acabar comprando cegamente ali, achando que está fazendo um bom negócio, mas não vai estar. Lembre-se que eu falei no começo do vídeo, as empresas estão aqui por algum motivo. Elas estão descontadas, estão baratas, obviamente, por algum motivo, né? Normalmente, esses motivos são histerias do mercado, como eu disse lá no começo, mas são exceções. Na grande maioria das vezes, né, é porque tem motivo sim por detrás. Ou a empresa está com algum problema em recuperação judicial, ou a empresa está com algum problema contábil nos seus balanços, ou a empresa está perdendo mercado, está perdendo market share, o seu produto está ficando obsoleto, enfim, alguma coisa muito grave está acontecendo, por isso que essas empresas ficam extremamente baratas, tá? Mas se fosse para me dar minha opinião pessoal aqui, ó, por exemplo, a Positivo é uma empresa interessante. Quantos anos que a Positivo não faz computadores aqui no Brasil, né? Então eu não vejo a Positivo quebrando, tá? Mas também não vejo a cotação multiplicando por 5, 10, 100 vezes. Extremamente difícil isso acontecer. Mas é sim uma boa empresa na minha visão. A Elcatex também, a UI Soluções, a Alupar, Vale, Marfrig, né? A Cyrela é um pouco mais cíclica, né? Com esse aumento de juros aqui vai ficar mais difícil construir e conseguir vender os imóveis, porque os juros vão estar mais altos. Eu acho que no momento não seria o ideal investir na Cyrela. Mas você pode olhar o copo meio cheio também, que é o seguinte, pô, se agora é o pior cenário para investir na Cyrela, é agora que você deveria entrar, né, para poder fazer um bom preço médio e quando os juros voltar a cair, provavelmente a cotação vai subir. Também dá para fazer esse tipo de raciocínio, né?
BRBI11 eu não conheço, não sei que empresa é essa, então não vou dar minha opinião. A Recrosul também, não investiria nessa empresa. É uma empresa que tem uma capitalização muito pequena, né? Eu ainda quero esperar um pouco mais, né? Se eu não tiver, ela está em recuperação judicial também, não tenho certeza. Mas é uma empresa que ainda, né, eu não investiria. A Enalta, né, a antiga Queiroz Galvão aqui, já teve problemas, né, judiciais no passado, aí, não de recuperação judicial, mas problemas fiscais e contábeis, eu provavelmente não investiria também. Siderurgia Nacional é uma boa empresa, só que é uma empresa cíclica, né, porque ela vende minério de ferro, né. Então, nas baixas, então como nós estamos no pico agora do minério de ferro, o lucro operacional está muito alto dessa companhia. Não sei se é sustentável esses balanços aqui da empresa, né, mas vai do critério de cada pessoa. Eu não investiria. Eternit também é uma empresa que eu não investiria no momento. É uma empresa que estava em recuperação judicial. Eu não sei se ela saiu. Eu vi umas notícias que ela estava já para sair, mas eu não tenho certeza se confirmou ou não essa reviravolta da empresa, mas eu não investiria. A companhia de minério também é uma empresa cíclica igual a CSNA aqui também, igual a Uzi Minas, né? São 3 empresas cíclicas aqui do minério de ferro. Então, vai do seu critério se você quer ou não investir. Tem que entender bem dos ciclos econômicos do minério de ferro e da commodity. Essa Lave 3 aqui é uma incorporadora, né? Uma construtora também, muito parecida com a Cerela. Eu também não investiria no momento. A Even também é a mesma coisa, uma small cap do setor de construção civil. Essas duas aqui eu confesso que eu não conheço, então não vou dar minha opinião. A Goal é a Gerdau, né? Então, aqui eu já tenho um pouco mais de confiança, porque é uma empresa quase centenária, né? Então, se eu não tiver nada, ela é centenária sim. Mas enfim, se é ou não é, ela tá bem perto de ser uma empresa centenária ali. Então, é uma empresa que tem um pouco mais da minha confiança. Já passou por muitas crises, tanto no Brasil como crises mundiais, né? E ela tá viva, tá de pé até hoje. Então, é uma empresa que eu sim apostaria pelo seu histórico, pela sua robustez. Por mais que ela é uma empresa cíclica, né? Como a Uzi Minas, a Semin aqui e a CSN, ela é uma empresa também que faz aço e ferro, né? Mas eu investiria assim, uma parte pequena da minha carteira, mas eu acho que seria interessante. E a DMMO3 eu não conheço, eu acho que eu conheço, mas eu não tenho certeza, né? Eu acho que é uma empresa de energia, gás natural, energia, alguma coisa assim. Mas enfim, eu tenho que me estudar mais a fundo essas empresas para dar minha opinião, então vou me abster dessa empresa aqui. Mas vocês viram como é complexo, né? O que a gente tem que fazer? A gente não tem que ficar olhando aqui para esses códigos mágicos aqui, ó, e tentar extrair alguma coisa. Não, a gente não tem que fazer isso. Eu tô dando só minha opinião meio que por cima aqui. O que você tem que fazer de fato é pegar cada uma desses códigos aqui, ir no Google, jogar lá DMMO3RI. Vai aparecer o site de relação com o investidor de cada uma dessas empresas. Você vai entrando lá e vai entendendo o histórico da empresa, os balanços, os números, projeções futuras da companhia. E não só isso também, né? Porque normalmente as empresas vão querer ilustrar bem os seus números, vão querer maquiar, né? Vão querer falar muito bem dos projetos futuros, etc. Então o que você tem que fazer é, além de entrar no site dessas empresas, olhar também no YouTube, se tem algum analista, se tem alguma corretora recomendando, falando bem dessa empresa ou não, quais são os cenários macro, microeconômico para o tipo de produto que essa empresa vende e etc. Então assim, vocês viram que não é simples, tá? Não é simples. É muito fácil fazer o filtro, mas não é simples, né? Você sair investindo nessas empresas, né? Não faz sentido você fazer isso com o seu tão suado dinheiro. É tão difícil a gente conquistar o dinheiro, trabalhar 30 dias do mês para ganhar nosso suadinho, para ganhar ali o nosso suado dinheiro, né? Nosso esforço, pra gente poder colocar em qualquer aposta, em qualquer ticker mágico, né? Isso não existe. Não existe código mágico na bolsa de valores, não existe fórmula mágica para investir, não existe isso. O que existe são fórmulas, né? Foram boladas aí por grandes investidores no passado e se sustentam até hoje e que nós, né, como investidores minoritários, podemos sim utilizar dessas pequenas ferramentas, né, para otimizar nossa carteira e investir ali em possíveis potenciais investimentos, tá? É claro que alguns desses ativos podem dar errado, mas às vezes 1, 2 ou 3 já paga todo o prejuízo que você teve nas demais, né? Dependendo do potencial de retorno dessas companhias, tá? Esse é o recado que eu queria dar para vocês e esse é o meu vídeo de hoje, né? Uma carteira completa com as 20 ações mais baratas segundo a metodologia Deep Value Invest. Ontem eu postei um vídeo na fórmula do Warren Buffett e do Benjamin Graham e um inscrito me perguntou aqui se era a mesma metodologia que o Clube do Valor usa, né? Eu respondi para ele que não. O vídeo de ontem não tem nada a ver com a metodologia do Clube do Valor, mas esse vídeo de hoje sim, é exatamente isso que o Clube do Valor faz. Eles filtram pela margem EBIT, filtram pela liquidez média diária e no final filtram pelo EV sobre o EBIT e depois vão fazendo algumas limpezas no filtro ali, como por exemplo empresas duplicadas, empresas em recuperação judicial, tá? Beleza? Então com isso eu fecho esse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, agregado algum tipo de valor e conhecimento para você. Sim, se inscreva no canal para você não perder nenhum
para você não perder nada de todo o conteúdo que eu trago aqui no canal. Todos os dias tem pelo menos um vídeo novo para ajudar você a ser um investidor melhor. Então não vacila, já se inscreve aí. Eu vejo você amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu!